Muito boa noite, 22h25 em ponto. Estamos mais uma vez, mais uma noite, todos reunidos aqui no canal Dons. Uma live hoje maravilhosa, uma das maravilhosas, mas hoje promete. Todas prometem, mas hoje novo promete. Continuação da live de segunda-feira com Antônio Marcos Soler. Hoje é o dia do Soler, é o bate-papo com o Soler, com o tema Eucaristia, claro, com convidados. Mas antes, uma boa noite ao pessoal da comunidade São José, que está acompanhando ao vivo na página. Pessoal do Ministério de Música Dons, página Reprise. Uma boa noite também para o pessoal lá do bairro, lá da Vila Japão, Piratininga, essa galera desse lado de Itaquá, a parte baixa, lá embaixo, que está acompanhando também pelo Dons TV, lá também tem a nossa página ali nessa região, claro. E os demais que vão acompanhar já também pelo Facebook Dons Itaquá. Peço a todos que estão chegando na live também que compartilhem, ajude-nos. Hoje estamos meio que impossibilitados de fazer alguns compartilhamentos com o pessoal que está acostumado a acompanhar a gente, mas certeza que eles vão acompanhar também aqui conosco. Hoje, Diácono Robson Flauzino, Antônio Marcos Soler, o Fernando e o professor José Paulo estará conosco. Olha o Diácono, todo mundo chegando aí. E já para a gente falar sobre o tema, um tema polêmico. Rapaz, Eucaristia. Eita, que tem assunto hoje, viu? É assunto. Boa noite, gente. Opa, todo mundo aí? Boa noite. Boa noite, Fernando, Solé, professor. Vamos lá. Eucaristia. Vou pedir aí pro Diácono e o Fernando iniciar para a gente um pouquinho sobre a Eucaristia. Hoje o Solé deu uma boa passada na segunda-feira. Hoje o Diácono Robson Flauzino e o Fernando vai passar para a gente um pouquinho também dessa parte sobre a Eucaristia, dar mais uma passada e depois vamos entrar no debate com as perguntas. É cada pergunta boa que tem aqui hoje. Rapaz, hoje é dia. Fica à vontade, gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor José Paulo. Boa noite, Antônio Marcos Soler. Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal Dons, página São José e todos, enfim, todos que estão nos assistindo nessa noite. Seja uma noite de bênçãos, uma noite muito feliz para todos nós, onde possamos colher bastante frutos, colher bastante conhecimento, riqueza, porque é um tema muito importante. Falar sobre a Eucaristia é o ápice da nossa fé. Boa noite, Fernando, a palavra é com você. Boa noite, meu amigo Diácono Robson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor. Boa noite, Marcos Soler. Boa noite a todos aqueles que nos assistem nessa noite de sexta-feira. Vamos partilhar um tema maravilhoso, né? A Santíssima Eucaristia. Dom de Deus, né? Mais do que um dom de Deus, é Deus que se doa, né? Ele se faz dom para nós. Ele que se faz participar, né? De uma forma maravilhosa, né? Ele que se deu por amor de nós a partir do momento da nossa criação. Ele é uma forma de doação, né? Quando ele nos cria, ele nos doa. Ele se doa na sua encarnação, né? Ele se faz carne, se faz gente. E ele se doa por meio do preciosíssimo corpo e sangue, né, dele. Corpo, sangue, alma e divindade. E chega até nós esse dom preciosíssimo por meio da comunhão eucarística, que milhares e milhares de vezes, todos os dias, um sacerdote, um bispo, arcebispo, ergue, né, a hóstia e pronuncia as palavras que Jesus disse na última ceia, trazendo para nós o preciosíssimo corpo e sangue de Jesus. Amém? Eu queria aproveitar esse gancho, Fernando. Inclusive,
dizer que justamente esse ponto que você tocou, né, que é quando o sacerdote, ele levanta, né, a Santa Eucaristia, nós temos que ver, né, que nós descendemos, né, da nossa fé, ela é uma herança da cultura hebraica, dos judeus, né? E justamente essa questão de levantar a hóstia vem, né, das bênçãos que o povo judeu eles proclamam quando eles vão celebrar a Páscoa deles, que todo início de sexta-feira, justamente hoje, eles já começam a celebrar o grande Shabá deles. Né? Todo sábado eles celebram o culto a Deus, que é o Shabá. Nós celebramos no domingo e eles celebram no sábado. Toda a liturgia deles vem desde os primórdios, né? Daquele tempo que eles celebravam, inclusive dentro dessa celebração, no rito, eles comem ervas amargas para lembrar o sofrimento deles lá no Egito, né, do tempo que eles eram escravos. Então, tudo isso, né, eles celebram justamente e levantar o pão, levantar o vinho, nos remete a esse momento porque justamente a palavra Eucaristia é louvor a Deus, é a glória no mais alto, porque justamente a gente está apresentando aquilo que é a salvação da humanidade, né? É a aliança perfeita que Deus fez com os homens, né? E justamente nós herdamos do povo judeu porque eles celebravam, mostravam a bênção do cálice, ou seja, né, a relação de Deus, né, de tudo que Deus acumulava a eles de bem, naquele momento eles estavam rendendo glórias a Deus. E a Eucaristia é justamente isso, dar glória a Deus. Né? A palavra Eucaristia, ela significa isso. Mas esse ponto é justamente um ponto interessantíssimo, porque justamente ele fala, porque quando é alçado a Eucaristia, né, você pode lembrar também, lá no deserto, quando o povo estava sendo castigado pelas serpentes e sofrendo, muitos morriam por conta disso, e Deus manda que Moisés ele construa uma serpente de bronze, e quando ela é levantada no deserto, aquele que olha para a serpente, ele é curado. Né? Da mesma forma que quando Jesus Cristo é levantado no alto da cruz, né? Ali tem um momento, porque é um espelho, né? As duas leituras é um espelho. No momento em que a serpente é içada, também as pessoas que estão ali sofrendo daqueles males estão sendo salvas. Da mesma forma que quando Jesus Cristo é levantado no alto da cruz, é a salvação, mas a salvação que é planificada pelo sacrifício, né? A santa expiação. Jesus é isso, né? Ele expia todos os nossos pecados. E ao se oferecer como sacrifício, é justamente isso que está acontecendo. Nós estamos sendo salvos. Então, quando Jesus é levantado, vocês podem seguir
essa dimensão, né? E algo que, se você for analisar, né, veja que a importância da Eucaristia, ela se dá porque num dia Jesus faz a multiplicação dos pães, no outro dia, numa sinagoga de Cafarnaum, Jesus Cristo, isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 6, ali no versículo 35, ele vem falando assim, eu sou o pão da vida, né? Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse nunca mais vai ter fome. Ou seja, aquilo que eu estou oferecendo para vocês é uma plenitude daquilo que Deus vos ofereceu desde os primórdios. Então, veja que nesse momento, né, Jesus está falando justamente disso. Ele, num dia, fez a multiplicação dos pães. E muitos estão atrás dele porque eles foram saciados, né? Mas eles não estão indo pelo motivo correto atrás de Jesus. Muitos se aglomeram, vão em busca de Jesus, né? Por causa das curas, mas o que Jesus está oferecendo é o plano de amor de Deus. E aquele que diz sim ao plano de amor de Deus faz exatamente o que Maria fez. Disse sim a Deus e pôs a sua vida a serviço da evangelização. Amém? Amém. Soler? Amém. Boa noite, Robson. Vou cumprimentar todo mundo novamente. Robson, Rodrigo, Fernando, professor João Paulo, José Paulo, e a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. Você falar da Eucaristia, o maior dos sacramentos, onde todos os sacramentos têm o seu valor para cada um de nós, para a nossa salvação. Mas a Eucaristia é o maior de todos, onde todos esses sacramentos são levados à Eucaristia. Então, quando nós sabemos que a Eucaristia vai ser acolhida através do batismo, de todos os sacramentos que nos levam a sentir essa presença, nós vamos amar cada vez mais a Eucaristia. Não adianta eu querer receber a Eucaristia sem antes vivenciar verdadeiramente os demais sacramentos. Quanto melhor eu acolher o meu batismo, quanto melhor eu acolher a minha crisma, quanto melhor for a minha penitência, maior vai ser a minha acolhida a Cristo. Então, Jesus já está na Eucaristia, louvando ao Pai pela sua vida, mas cabe a mim a aceitar. E a Eucaristia, nessa noite, na promessa de Deus, que nós que muitas vezes vivenciamos a Eucaristia como se fosse um momento qualquer na nossa vida, hoje Deus nos promete mudar esses nossos pensamentos. O Senhor quer fazer uma metanoia, uma verdadeira mudança de nossos pensamentos quanto ao valor importante da Eucaristia. A importância de eu estar numa fila de comunhão para receber o meu Deus. Então, não perca nesse momento, aproveita, tira suas dúvidas, fala conosco e nos traz também, porque nós não somos os donos da verdade. Nós sabemos, muitas coisas nós buscamos e a verdade está no ensinamento. Busque a luz do Espírito Santo para te iluminar, pede realmente que o Espírito Santo venha te ensinar, que muitas vezes nós buscamos as letras e não buscamos o Espírito. E a letra mata enquanto o Espírito vivifica. Enquanto nós vamos falando, você vai pedindo, sim, para que o Espírito Santo vai te iluminando, para você reconhecer o verdadeiro valor da Eucaristia na sua vida. Quantos irmãos e irmãs nós já sabem do valor, mas quantos já estão abalados, preocupados com essa pandemia, que até não tenham forças para comungar o Cristo. Mas nós sabemos que quando nós comungamos
espiritualmente, nós sentimos também a presença de Deus. Então, dessa noite, vamos permitir que o Senhor faça isso conosco. Amém. Amém. Amém, Soler. Fernando, algum comentário por enquanto? Bom, enquanto o Marcos Soler falava sobre a ligação, né, da Eucaristia com os demais sacramentos, não somente ligação, mas é dela que brotam os outros sacramentos. Tem um número do Catecismo da Igreja Católica, o número 1324, que ele expõe, né, essa verdade para nós. Diz assim: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os mistérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, a vida da Igreja, né, tem um documento da Igreja, na Eclésia de Eucaristia, que ele começa falando disso. A Igreja brota da Eucaristia. A Eucaristia é o ápice da nossa fé, é o ápice da nossa vida cristã. E é para ela que nós devemos nos voltar. Por quê? Porque é o próprio Cristo, que não somente, né, como diz o livro da Intimidade Divina, né, quando ele fala sobre a Eucaristia, ele fala que não somente a importância de enxergar Jesus como vivo e verdadeiro, mas também como alimento. Esse alimento que vem para verdadeiramente nos alimentar espiritualmente. Enquanto eu, no momento de meditação e de oração, me vinha o exemplo do ramo e do tronco. Né? A gravidade vai puxando esse ramo para baixo. O que mantém ele firme e grudado no tronco é a seiva. A Eucaristia é para nós como essa seiva, que nos mantém ligados em Deus. Sem essa seiva que passa do tronco para o ramo e faz do ramo tronco, participa do tronco, sem isso vai perdendo, né, a sua ligação. Aquela passagem bíblica que Jesus diz, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Para permanecermos nele, precisamos estar ligados a ele por meio da Santíssima Eucaristia, que é para nós o ápice e a maravilha de Deus que Deus nos concedeu. Amém? Amém. Professor José Paulo, algum comentário? Está escondido, meu? Escondido, professor. Pô. Bom. Parece aí, põe a careca falar com a rapaziada. O pessoal tá acompanhando, ó. O pessoal da comunidade São José quer ver o professor, pô. Tá acompanhando lá, eu vi lá, a Laís acabou de compartilhar, a Laís, ó, um abraço aí pra Laís. Se eu não me engano, é Norma também está acompanhando lá. O pessoal da comunidade tá gostando das lives. Eu tô aqui só por trás das carrapetas dos controles, mas eu venho falando várias vezes para as pessoas que a pandemia fez com que a gente trouxesse à tona o sentimento infantil, né? Eu sei que mais para frente a gente vai acabar falando sobre isso aqui na live de hoje, mas o sentimento infantil de querer comungar, de querer estar junto com o Senhor. E tantas vezes a gente vê os olhos das crianças aí, os pequenininhos, né? Olhando para o Sagra, para os pais, para os avós, para as pessoas mais próximas, quando vão à fila da comunhão, ou nessa situação agora, quando o padre, diácono, ministro, da Eucaristia, para perto das pessoas, né, no momento da comunhão, e as crianças com um olhar assim, aquele olhar de querência, aquele olhar de querer mundo.
E a gente precisa, nós adultos, precisamos estar com esse olhar de querência cada vez mais próximos do Senhor. Vou voltar aqui para as carrapetas e vou deixar vocês comentando, compartilhando aí as experiências de vocês também. Eu hoje organizei um pouco diferente. Eu tinha nada mais, nada menos aí que pro Solé que umas 28 a 30 perguntas. Aí eu falei, Solé, eu não vou fazer isso com o Solé, né? Aí eu chamei o pessoal. Então, claro, eu dividi para todo mundo. Eu dividi para todo mundo aqui, né? Aí vou pela ordem, né? Só que é aquela ordem. Eu vou até falar para depois não falar que eu tô com vou falar, falou para ele só de propósito. Não. Quem quer começar? Vamos lá. Quem vai ser o ímpar? Ímpar? Quem que vai ser aí? Vamos começar com quem aí? Qualquer um? Pode tá vir. Bom, então. Vem, Rodrigo, vem. Vamos lá, então. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Pode mandar. Tá Solé, vamos lá. Cleide, a dona Cleide, é Cleide Silva. Ela participou da live da segunda-feira e ela fez o seguinte questionamento que nós iremos aqui debater esse questionamento dela. Bom, já vou começar com essa, porque senão depois vai ficar, né? Bom, sou demasiada com meu marido, Oswaldo, porque não somos casados na igreja. Só que eu fiz a primeira Eucaristia, me crismei, ele não. Estamos morando juntos. Eu mantenho o hábito de me comungar e confessar sempre. Então, quer dizer que esse tempo todo eu estava em pecado? A Cleide, ela é da região também, Jardim Nova Poá. Minha irmã, eu sinto dizer que você estava realmente em pecado. Tá? Porque nós, se todos os sacramentos nos levam à Eucaristia, o matrimônio também é um. Se eu deixei o meu matrimônio, claro, não estou dizendo que o seu relacionamento não é um relacionamento santo agora, você não está feliz agora, mas você tem que regularizar esse casamento. Porque nós temos a oportunidade de anulação do antigo casamento, se não houver nenhum problema, pode ser anulado, vai ter um processo de anulação, vai ser pedido ainda, para você casar-se e legalizar-se com Deus, porque você vai estar tendo um relacionamento, porque se antes de você casar, você não pode manter essa relação com o seu namorado, com alguém assim, depois de casado, somente com o seu marido. Então, se você deixou o seu marido e está em relacionamento com outro, você está em pecado. E se você está em pecado e comungar o Cristo, você está comungando a sua condenação. E o Cristo é para a nossa salvação. Pode completar aí, Fernando. Pode completar. É isso aí. Bom, eu não prestei atenção num detalhe da pergunta. Algum dos dois já foi casado? É isso? Eles moram juntos, só que nesse caso ela não especificou, né, se eles já tinham sido casados, não. Mas ela já fez o crisma, né? Ela participava da igreja, só que, pelo que eu entendi, se conheceram e se juntaram. Sim. Bom, existe um dispositivo no Código de Direito Canônico que fala sobre a sanação radical, né? Existem muitas vezes casos em que um dos dois não querem o casamento na igreja, né? Um quer, o outro não quer, né? Eu não sei especificamente se é esse o caso, né, por falta dessa informação. Se é esse o caso, é possível adequar-se à sanação radical. No meio da sanação radical, porque as pessoas estão juntas, né? Elas decidem, elas desejam viver este relacionamento, mas
Por vários motivos, uma das partes não quer o casamento na igreja. A outra quer o casamento na igreja. Então, por causa desse desejo dos dois de permanecerem juntos, é concedido, né, é analisado os casos, é concedido essa sanação radical, ou seja, aquilo que falta, que é os dois terem a celebração do matrimônio, né, da forma tradicional que nós conhecemos, é sanada isso que falta para ter esse passo. E é concedido, né, a igreja concede o sacramento, né, eles passam a viver o sacramento do matrimônio, a partir da sanação radical. Né? Para isso é preciso buscar em quem está nessa condição, né? É possível buscar o sacerdote, né, para que ele encaminhe, né, o bispo, para que seja analisado essa situação e ser conferido essa sanação radical, né? Para que possam viver, né, de um modo especial, quem mais está desejoso de viver os sacramentos, possa viver de forma correta, né, de forma agradável a Deus, o sacramento. Então, essa é uma opção. Se no caso, uma pessoa que saiu de um relacionamento, né, era casado, casou na igreja, existe o tribunal eclesiástico para verificar a possibilidade da sanação radical. Desculpa, a possibilidade da nulidade matrimonial. Né? Existem várias situações em que o casamento não aconteceu. Né? Teve todo um contexto ali que diz, depois da análise feita, diz que o casamento, de fato, o matrimônio não aconteceu. Né? Tem várias situações que tem todo um processo que é feito para que, no final, seja ou não decretada a nulidade. Enquanto isso, a pessoa, ela, durante o processo, ela vive como se estivesse casada mesmo, com uma pessoa anterior, ou seja, um relacionamento novo só depois da decisão, né, para poder viver uma vida de acordo com aquilo que Deus nos pede. Alguma observação, Diácono? Amém. Só essa questão aí do matrimônio não seria uma anulação, né? Porque anula-se aquilo que existe, né? E no caso aí, o que entra no jurídico não é nenhuma das partes, mas é o sacramento que está em questão, se houve ou não houve. Quando o tribunal eclesiástico ele analisa a questão e vê em que existe elementos, né, que são importantes e eles não estavam presentes nesse sacramento, o sacramento não aconteceu. Então, é declarado a nulidade do sacramento. Né? Essa questão jurídica é uma questão que tem que ser analisada pelo tribunal eclesiástico. Né? E tem muitos casos que podem ser resolvidos, sim. Agora, é interessante, né, a gente ver que toda a nossa vida, ela é permeada, né, tudo que está relacionado com a nossa vida, ela tem, de uma certa forma, ou tem tudo a ver com os sacramentos. Os sacramentos, ele acompanha a nossa vida, né? E você vê que os sacramentos, eles têm uma iniciação. O sacramento de matrimônio é um sacramento de serviço, assim como o sacramento da ordem. Os dois sacramentos são sacramentos de serviço, ou seja,
a pessoa ela não está se casando com a outra e recebendo um sacramento, não com a perspectiva, eu vou casar porque é um evento social ou porque eu vou ser feliz. Não, é um sacramento, né? O matrimônio, quando você se dá em matrimônio, você está assumindo um serviço com Deus, de santificar tanto aquela pessoa, né, o seu cônjuge, como também os filhos que nascerem, né, desse matrimônio. Então, veja que é uma importância, né, os sacramentos, né, de serviço, e aí você tem os sacramentos de manutenção, que é o de penitência, unção de enfermo, tudo acompanha a nossa vida, né? Então, a gente, olhando nessa perspectiva de que Deus, quando ele é ascendido aos céus, ele permanece conosco nos 7 sacramentos, e os 7 sacramentos, eles são para ser vividos, né? A gente tem meios para resolver algumas situações, né? Inclusive, assim, essa questão da nulidade matrimonial era uma questão um tanto complicada, porque antes teria que passar por um tribunal em Roma, e essa demanda gerava um custo que nem todo mundo pode pagar, né? Mas isso foi uma realidade que hoje ela está totalmente diferente, de forma que atende, né, as nossas demandas, né? Hoje nós temos, por exemplo, na nossa diocese aqui de Mogi das Cruzes, nós temos um tribunal eclesiástico, né? E tem muitas coisas que podem ser resolvidas. Se a gente pode resolver e viver de uma forma plena, eu vejo assim, sabe, algumas situações em que, gente, você vê o olho da pessoa brilhar de tanta alegria ao poder realmente vivenciar esse momento, né, da Eucaristia, sem preocupação, sem, assim, saber, sem se preocupar se está certo, se está errado, quando as coisas estão tudo dentro do esquema, né, tudo certinho, né? A gente sabe que tem situações que às vezes oneram ou que não são possíveis, não são fáceis de ser resolvidas. Mas é interessante, sim, que a gente converse com o padre, né, e exponha essa situação para o padre e peça para que ele nos oriente sobre o que é correto fazer, se eu devo comungar, se eu não devo, se eu devo ir lá procurar o tribunal eclesiástico para resolver alguma situação que eu esteja vivendo, né? Eu acho que o interessante é resolver a situação e viver os sacramentos de forma plena, né? Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes falam, pô, mas eu vivi 30 anos com a pessoa, se eu casar na igreja vai estragar. Olha a besteira que a pessoa está falando, né? Veja que quando a gente recebe a gente vê, por exemplo, quando a gente está assistindo ali um sacramento de ordem, né, como é bonito aquela consagração, né, tudo aquilo que são os efeitos dessa graça, não é diferente no sacramento do matrimônio. É um momento que Deus está nos tocando. Todo sacramento, a gente sente de forma sensitiva o toque de Deus.
né? Então, o sacramento é para abençoar o casal, né? Não é para... Ah, se eu casar na igreja, não vai dar certo. Infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma. E eu gostaria de falar justamente com você, que de repente pensa dessa forma. Deus, Ele quer te ver feliz. Ele quer que você realmente tenha felicidade plena. E tudo o que é possível, Ele põe ao seu dispor para que as coisas sejam resolvidas. Não viva de forma irregular, porque existem meios. Você deve buscar meios para resolver essa situação e viver o sacramento da Eucaristia de forma plena, sem culpa, sem peso na consciência, sem dúvida se está errado ou se está certo. Busque regularizar e viver de forma plena tudo aquilo que Deus te oferece. Amém? Amém, diácono. Cleide, está respondida a questão dela. Muito obrigado pela pergunta, Cleide de Poá, Jardim Nova Poá. E já vou pegar o diácono, o Soler e o Fernando, já vou fazer a segunda, que é bem parecida com a primeira, só que tem uma pequena mudada. É a pergunta da Josiana Almeida. Josiana Almeida, ela é aqui de pertinho, Vila Prudente, deve ser, não é tão perto, né? É Zona Leste também. Mas ela acompanha a live e ela fala o seguinte: eu e meu marido nos conhecemos há um tempo. Digo marido, mas não somos casados. Sou católica, praticante desde pequena. Meu marido é de outra religião. Atualmente ele é evangélico. Nesse caso, eu que tenho sacramentos, como é que eu devo agir nesse caso? Quer que eu responda, Fernando? Você manda Segue a daí. pergunta? Vai lá, Fernando. Fernando, Soler. A igreja ela sempre recomenda, né, que católico case com católico, né? Porque querendo ou não, sempre vai ter uma dificuldade, né? É claro que o católico ele sempre vai ter aquela fé de converter a outra pessoa, né? Fazer com que a pessoa também participe, comungue, né, da mesma fé. Há um tempo atrás, eu ouvi uma palestra que eu achei muito interessante, que ela falava sobre essa dificuldade, né? E tem uma especificidade, né, na celebração do casamento de um católico com um não católico, que é quase como que um termo de responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, a pessoa vai ser, dia após dia, bombardeada, ou ativamente, ou passivamente, né? Tem a intenção, muitas vezes, do parceiro ou da parceira com a fé, porque, querendo ou não, não comunga da mesma fé, né? Sempre nós queremos que a pessoa esteja do nosso lado, porque se nós cremos em algo, é porque nós cremos que aquilo é o correto, né? Então, vai haver aquela pequena disputa, né? Querendo ou não. Mas quando acontece, né, de um católico e um não católico quererem se casar, existem alguns detalhes, né, que a igreja nos pede. Um deles é que, nessa palestra que eu ouvi, uma palestra do padre Paulo Ricardo, ele falava sobre isso, que é quase como que um termo de responsabilidade. Você vai ter que estar ciente e você vai ter que se responsabilizar pela sua fé, né?
Então, é complicado e a igreja sempre recomenda católico com católico, né? Quando algum irmão partilha, né, o Solero, o Diácono Robson, posso trazer um texto do catecismo que fala sobre isso, né, sobre esse ponto específico. Amém? Soler? Então, existe o diálogo entre religiões. Então, se você é casado com alguém que não é católico, há um diálogo à parte onde a fé dos dois se batem. Ou seja, Jesus Cristo, entendeu? Muitas vezes, eu não vou falar com minha esposa, que é evangélica, vou falar com a senhora, mas eu vou mostrar a minha identidade e vou falar de Jesus Cristo. Então, há essa possibilidade, sim, no relacionamento. Agora, quanto ao fato dela não ser casada, aí que já se torna mais complicado, porque aí ela está vivenciando dentro da nossa fé o pecado. E também na fé dos evangélicos, eles também pedem matrimônio, entendeu? Da forma deles, mas eles pedem. Então, de qualquer jeito, há necessidade, a partir de um diálogo entre eles, de assumirem o matrimônio. Que não há nada que impeça. Que eu tenha conhecimento, não. Professor? Eu entrei aqui para contar uma particularidade, gente. Eu tô casado, né? Minha esposa, ela era evangélica e quando nós começamos a namorar, eu passei o mês sem participar da missa, porque eu participava dando catequese para ela. Então eu fiquei esse um mês só dando catequese, explicando cada rito. E passando esse um mês, ela começou a me acompanhar na minha turma de catequese. Eu dava catequese para a primeira Eucaristia, então ela começou a fazer a catequese junto com os meus pequenininhos de 7 e 8 anos. E aí, eu sei que eu já estou acabando entrando no outro tema que o Rodrigo vai puxar depois. Mas ela começou a fazer essa catequese comigo junto com a minha turma de pequenos. Hoje, depois aí de, deixa eu ver, a gente já tem 3 anos que somos enviados como ministros, então depois de 7 anos de casado, depois de 7 anos não, depois de 3, 4 anos de casado, acho, ela recebeu a primeira Eucaristia, ela recebeu o sacramento do Crisma no mesmo ano, e agora em 2018, nós somos enviados, 2018, 2017, nós somos enviados ministros, né? Graças a Deus estamos ministros extraordinários agora aqui na paróquia Santos Apóstolos. Então, quando nós nos encontramos na situação de casados com uma pessoa que não é da nossa religião, evangélico, né? O trabalho de catequese dentro de casa, o trabalho de catequese de base mesmo, de você explicar os sacramentos, de você explicar a vivência católica para sua família, para o seu esposo, para sua esposa, ele é extremamente importante. E mais do que isso, o trabalho de você rezar por ele, o trabalho de você fazer jejum por essa pessoa, o trabalho de você ter todo o seu preparo espiritual para poder falar com ela, para poder mostrar a visão católica daquilo que ela aprendeu na sua religião, é muito importante. Então, para você que está assistindo, eu não lembro o nome da moça que falou, mas faça esse trabalho de catequese, sem forçar, sem tentar empurrar a goela abaixo. Não, conversa. Catequese, em primeiro lugar, ela é amor. É mostrar para outra pessoa que nós temos um Deus que nos ama e que quer estar sempre perto de nós. A Josiane fez a pergunta. Diácono? Eu não estou ouvindo o diácono. Tá, agora sim, né? Voltou. Estava travado o microfone. Bom, é assim, existe também uma outra forma, que é o casamento, né, o matrimônio com paridade de culto, né? Por exemplo, a parte católica com a parte evangélica. Tem essa questão que o Fernando está falando, porque no rito, né, vai ter uma parte que
vai ser perguntado para essa parte que não é católica se ela se compromete a deixar que os filhos sejam batizados na Igreja Católica e que a fé dos filhos seja cumprida com os rigores da nossa igreja, né? Então, realmente, é complicado, né, quando existe o casamento entre um católico e um não católico, mas é uma questão que tem que ser analisado caso a caso, né? Tem que ter muito discernimento, tem que colocar isso nas mãos de Deus, né? E procurar fazer aquilo que tem que ser feito, não deixar de fazer. Seja da forma que o professor Zé Paulo fez, né, de esclarecer as coisas, de dar essa formação catequética, seja da forma que o Marcos Soler falou, que é de haver um diálogo, né, de respeito sobre a fé não católica e a fé católica, tem que existir o respeito entre as duas partes, né, e seja também de qualquer forma. O importante é não deixar de fazer aquilo que deve ser feito, de conversar com o padre, de expor a situação para ele, de ver, porque às vezes existe uma forma de resolver essa situação, viu, Josiane? Às vezes, eu já vi muitos testemunhos de que o padre, ele foi visitar o casal que estava com essa questão, e às vezes, numa conversa, eu falei, não, eu caso. Pronto, foi lá e casou e resolveu. Às vezes, até nesse caso que eu estou falando, nesse caso em específico, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o professor José Paulo. A parte que era evangélica acabou vindo para a Igreja Católica. Não se trata, tá, de fazer proselitismo, né, mas sim, que exista o respeito, que exista o diálogo, mas que não se deixe de fazer aquilo que deve ser feito, para que as coisas fiquem no tom correto, né, para que as coisas realmente caminhem da forma certa. Não pode deixar, não, porque está muito difícil de resolver, ele é evangélico, eu sou católica, e deixar isso para lá. Não pode, só isso é o que não pode deixar. Tem que tomar as medidas para sanar a questão. Ok? Ok. Para ver que como o tema é muito abrangente, esse tema Eucaristia, ele acaba caminhando para um outro lado, para ver como é extenso, né? E a gente vai tirando pela quantidade de perguntas que veio. Tem um aqui que é um relato, meu, que eu fiquei com dó do rapaz. Então eu fiquei com dó dele, viu? O nome dele é Caio Silva. Ele mandou a seguinte pergunta. Ele é divorciado, tá? Só que aí vai um pouco na contramão do que a gente vinha falando, que aqui as pessoas estavam juntas, agora as pessoas não estão juntas, são divorciados. E a pergunta é a seguinte: eu não queria me divorciar, mas chegamos num certo acordo que eu não consegui resgatar meu casamento, enfim, minha esposa foi embora. Se divorciamos e sofro muito até hoje, pois gosto muito dela. Só que tem um porém. Eu frequento a igreja e não posso participar da Santa Eucaristia, porque eu sou divorciado, legalmente no papel. Nesse caso, o que é que eu posso estar fazendo para agir no momento, dentro da igreja, e estar recebendo minha Eucaristia
todo domingo. Eu estou em pecado? É a interrogação que ele deixa aqui para a gente. Caio Silva, ele pertinho também, tá? Ele é Jardim Hospital. Jardim Hospital fica onde, meu amigo? Bom, deve ser aqui em Itaquá. E aí, Bom. Soler? Fernando? Robson? Bom, Fernando? realmente é uma situação delicada, né? Mas tem sempre a igreja, ela sempre olha essa questão, né? A pessoa que a ação, né? A pessoa que está abandonando o casamento e a pessoa que está sendo abandonada, né? O que é pedido, né, é a vivência da castidade, né? É pedido para poder viver o celibato, né? Aquilo que é pedido para uma pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele é um sacramento indissolúvel, né? Quando nós fazemos, quando nós recebemos, né, quando nós celebramos o matrimônio, é um compromisso a três. É um compromisso com o marido, a esposa e Deus, né? Então, ele permanece. Para que a pessoa que foi deixada dentro de um relacionamento permaneça com a sua vida sacramental, com a comunhão, com a confissão, ela precisa viver o celibato, né? Se no casamento aconteceu alguma coisa, né? Existem casos particulares, não vou entrar em caso particular específico, mas situações que, desde o começo, né, do matrimônio, houve mentiras, por exemplo, que afetam diretamente o matrimônio. Aí, diante daquelas mentiras, uma pessoa vai e abandona. A outra, que está inocente na história, ela acaba, de certa forma, abandonada, mas ela pode, diante da vivência da sua castidade, do seu celibato, participar dos sacramentos, né? Viver como uma pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio não se desfaz. Vou dar o meu exemplo, né? Graças a Deus sou casado, tenho minha esposa, mas se minha esposa decidir ir embora de casa, o meu sacramento do matrimônio não vai embora junto. Eu não perco o meu sacramento, né? Ele permanece. É um sacramento, é uma decisão, é um compromisso para a vida toda, né? E, claro, precisamos sempre ter a orientação do sacerdote, né? Buscar sempre o sacerdote que nos ajuda, que nos aconselhe, para nós podermos viver da melhor forma possível aquilo que Deus nos pede dentro desse sacramento de serviço, esse sacramento que é o matrimônio. Amém? Soler? Eu acredito que o Fernando já... Eu acredito que o Fernando já deixou tudo assim mastigado, meu. Eu acho que o Fernando já deixou tudo assim mastigado, porque Tiago, na lei de Moisés... Quer falar algo? Quer completar? Pode falar, Soler. Pode falar? Então, Jesus já perguntou para o discípulo, o que dizia na lei de Moisés? Quando se um homem não quer mais uma mulher, ele vai lá e dá uma cartinha de divórcio, né? Mas na lei, Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para melhorá-la. Então, esse divórcio, se você não deu, se você não foi o causador, entendeu? A igreja vai estudar a situação. E como foi bem dito, como já foi bem falado, você tem que evitar um outro relacionamento. O que afeta muito quando você se torna uma pessoa, você foi divorciado, foi machucado com a separação,
você acaba se envolvendo com o outro, porque a igreja não quer que você se envolva com outra pessoa. Entendeu? Então, você tem que realmente se resguardar de um outro relacionamento. Robson. Caio, meu irmão, procura o padre e explica tudo isso para ele. Acolhe esses aconselhamentos aí que foram fornecidos aí pelo Fernando e pelo Soler. Tá tudo certinho, viu? Você tem que buscar o sacerdote para até mesmo para ter uma direção espiritual, né? Se você, principalmente, você está fragilizado, né, com a dor dessa separação, é interessante que você busque, sim, o sacerdote, tenha uma direção espiritual, né, e ele vai te dar as orientações necessárias, né? Agora, é importante que você faça isso, né, conforme eu falei para as outras irmãs também, só não deixa de fazer o que tem que ser feito. Procura o sacerdote, conversa com ele, expõe a situação para ele, e ele vai te dar a direção correta a ser feita. Tá bom, Caio? Faça isso, meu irmão. Meu Deus te abençoe. É isso. Bom, o Rodrigo caiu. Peraí que ele já vai voltar. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês, para quem está assistindo, siga a gente também no YouTube. Para que a gente possa também transmitir a Santa Missa lá pelo YouTube. Aí, às vezes as pessoas falam, mas tem tanta gente, tem tantas páginas, tem tantos canais que já transmitem a Santa Missa pelo YouTube. Mas nós queremos também, nós aqui, transmitir a Santa Missa direto da nossa paróquia aqui na Santos Apóstolos. Então ajude a nós, procure lá no YouTube, canal Dons, né? Você vai encontrar todas as nossas lives, ou quase todas as nossas lives, mas eu faço um vídeo especial para que vocês assistam a peregrinação do Alan de Souza, que começou na quinta-feira, aliás, na sexta para o sábado da semana passada, e terminou quinta-feira agora, a caminhada no caminho da luz até o santuário de Nossa Senhora. Rodrigo voltou, vou pôr ele aqui na tela. Vamos lá. Já cheguei já. Bom, gente, continuando, agora vamos entrar num assunto um pouquinho, todos são delicados, mas esse também é bem delicado aqui. Bom, é um comentário ao mesmo tempo, uma pergunta que eu deixo para os três. Bom, Claudino Souza, eu tive umas 4 ou 5 perguntas nesse tipo aqui, bem semelhantes, eu peguei a do Claudino, tá? Que eu acho que engloba mais o tema. Vamos lá. Ele fala aqui sobre, na opinião dele, a Eucaristia está sendo, de um certo modo, na opinião dele, como que a gente vai falar isso? Meu Deus, banalizado. Porque, no entender dele, crianças na idade de 10 anos estão recebendo a Eucaristia e elas ainda não têm o entendimento do que realmente estão recebendo. Ele citou o exemplo dele, que ele recebeu a primeira Eucaristia aos 12 anos, após fazer a catequese, depois ele participou de uma perseverança e seguiu para o crisma, que quando ele já tinha anos. E fica aqui, ele pergunta a opinião dos participantes. Marque a tua, Fernando. Pega essa bola, Robson. Vai, Fernando. Bom, Gosta, Fernando. Sim. Quando nós olhamos o sacramento da Eucaristia, nós realmente precisamos olhá-lo com um olhar de respeito grandiosíssimo, né? Um zelo pela Santíssima Eucaristia.
Porém, dar a Santíssima Eucaristia, né, para uma criança de 10 anos não é jogar a Eucaristia fora. Pelo contrário. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós temos, né, o exemplo, né, da Beata Imelda, que ela ficava olhando, né? Os irmãos vão comentar alguns pontos específicos. Desde os 5 anos. Oi? Desde os 5 anos. As pessoas iam comungar e ela baixava a cabeça e ficava olhando a pessoa. Aí a pessoa se levantava e ela perguntava, mas como você pode não ter morrido de amor, morrido de alegria ao receber Jesus? Como é possível? E essa consciência que uma menina, uma criancinha tinha, muitos de nós não temos. Então, se for olhar por questão de consciência, crianças muito pequenas tinham muito mais consciência. Nós temos os 3 pastorinhos de Fátima, as penitências que Francisco, né, agora foi canonizado, né, São Francisco, ele fazia por Jesus Eucarístico, ele fazia companhia para Jesus na Eucaristia. Ele amava Jesus na Eucaristia numa proporção imensa. Então, o que a catequese de primeira comunhão precisa, de um modo especial, ajudar, é que aquele que vai receber, criança ou adulto, receba com amor. Porque é o próprio Deus que, por meio desse ato, está amando. Né? Então, não há erro nenhum nisso. Né? Os próprios irmãos vão falar, por exemplo, da Beata Imelda, que foi grande exemplo e é patrona, né? Padroeira das primeiras comunhões. Né? Porque uma menina recebeu esse amor tão grande e, na primeira comunhão dela, realmente ela concretizou. Ela não somente falou para as pessoas, olha, por que você não... Como é possível você não morrer de alegria, não morrer de amor ao receber Jesus Eucarístico? E ela, na primeira comunhão, passado-se algumas horas dela lá em oração a Jesus Eucarístico, no coração dela, no momento da comunhão, as freiras ficaram preocupadas. Essa menina não vai sair daí? Tanto tempo assim, que foram mexer nela. E ela caiu no chão, ela estava morta, ela morreu de amor, morreu de alegria de ter recebido o maior bem que nós podemos receber nessa vida, é Jesus. De modo especial, Jesus no Santíssimo Sacramento. Amém? Amém. Então, eu aí nesse ponto, eu acredito que nós precisamos evangelizar as famílias, porque a primeira catequese vem de casa. Então, a criança ela não pode se falar do tempo que ela está sendo catequizada na igreja. Mas se a criança começa a ver o quanto um pai, uma mãe ama a Eucaristia, ela já começa a ter gosto, ela já começa a compreender, porque se eu não começar a levar... Então, uma criança vai precisar começar a aprender a escrever o abecedário, escrever o numeral 1, 2, 3, depois que já tiver algum entendimento. Por que as coisas mundanas eu posso ensiná-las logo no início e as coisas de Deus vou deixar para quando ela tiver entendimento? Quantas pessoas não entendem? Adulto não entende. Então, nós precisamos, sim, evangelizar as famílias para que as famílias evangelizam as crianças desde o ventre da mãe.
Começa ali a mostrar a importância de Jesus, importante estar na igreja. O problema é que a gente, muitas vezes, ficamos nos preocupando que a criança vai chorar na igreja, vai atrapalhar a homilia, vai atrapalhar o som, e a gente não quer levar nossos filhos para a igreja. Então, a gente deixa nossos filhos em casa com vergonha, que eles podem fazer uma bagunça, fazer alguma coisa ou outra, e aí começa o quê? Eles não vão tomando conhecimento. Aí você coloca numa escola, na catequese, deixa lá, aí, eu tenho uma viagem para fazer, não vou levar meu filho na catequese hoje, que eu vou passear com ele no final de semana. Aí vai tirando um dia, então você vai tirando aquilo. Nós mesmos, adultos, muitas vezes, tiramos essa oportunidade das crianças de aprenderem a importância de Jesus, as nossas preocupações. Hoje, a escola da fé são 6 anos, até, às vezes, 9 anos, a criança ali estudando, cada degrau tem uns passos, os patamares da escola vai sendo... Tem pai que fala assim, não, eu não vou nesse domingo por causa disso, sabe? Às vezes a criança vai lá na igreja, só com a cadernetinha, só para assinar aqui, sabe? Chega no final da missa ainda para assinar, porque o pai levou no final da missa só para assinar que foi na missa. Nós temos que catequizar nossas famílias, as nossas crianças. A partir de nós catequizando eles, quando eles começarem, eles já vão sentir. Então, eu acredito que sim, está certo. Nós estamos vivenciando um tempo que criança de 12 anos já está com um revólver na mão, roubando os outros. Uma criança de 10 anos já está nas esquinas, usando drogas, sabe, fazendo as coisas ruins. E por que as coisas boas elas não têm coisa para a gente ensinar? Nós temos que ensinar, sim, e quando dá oportunidades de elas sentirem o prazer de receber Jesus. O prazer de receber Jesus. Sabe, pegar seu filho, você vai na fila de comunhão para receber, vai, leva seu filho, orienta ele para fazer a referência na frente de Jesus e sair do lado, não vai receber, mas ele vai estar ali naquela fila. Esse é o nosso papel, porque a criança vai estar sentindo esse prazer de caminhar com a gente até Jesus. O problema é que a gente já vai para lá e a gente não pensa nisso, sabe? Leva seu filho junto, chega lá, faz a referência, sai do lado, não recebe, você recebe, aí você vai explicando, nós ensinando nossas crianças, aí é diferente. Mas, caso contrário, se não for evangelizado, nem eu tenho o direito de receber. Muitas vezes eu não estou merecedor de receber a Eucaristia. Como muitos de nós não somos merecedores de receber, mas Jesus que se dá para nós, como ele não vai querer se dar para uma criança? Então, eu acho que tem mais a que dar mesmo. Robson. Eu acho importante essa fala que você fez, viu, Soler? Realmente, o caminho é exatamente esse mesmo. Eu até gostaria que o professor colocasse essa imagem da Imelda na tela para nós. Por gentileza, professor. Ela, uma doce menina, que deixou um exemplo muito rico para nós. Veja que nesse exemplo, nessa imagem, é a Eucaristia, essa luz que aparece aí, ela está olhando e está adorando, é a Eucaristia. No momento em que aconteceu esse milagre, né, cara, assim, transfigurada, assim, porque não é simplesmente aconteceu e transformou a vida da Imelda, não. A vida da Imelda era uma vida voltada para Deus. Uma criança que ela pedia para entrar num convento e ela, pela idade, não era permitido ainda. Imelda teve que, a Madre Superiora do convento dominicano teve que fazer isso de uma forma assim pastoral, conversar com a família dela e ter uma autorização para que isso pudesse ser viabilizado e ela pudesse então viver no convento dominicano. Imelda, ela queria fazer tudo que uma freira normal fazia, levantar cedo para fazer as orações, e ela era poupada disso, mas mesmo assim, ela não deixava de fazer isso. Ela se recolhia nos cantos, fazia suas orações, né? E
no momento em que aconteceu esse milagre, né, da Eucaristia transfigurada diante dela, foram chamar o padre, e o padre viu que estava no momento dela receber a Eucaristia. Melda morreu de amor, é o que ela sempre falava, não é possível, como é que você não morre de amor, né? O seu próprio Senhor diante de você, e é isso que é a Eucaristia. Como não morrer de amor? Imelda sempre dizia. E diante da Eucaristia, quando ela recebeu a Eucaristia, realmente foi isso que ocorreu. Ela morreu de amor pela Eucaristia. E aí nós temos um exemplo, né, porque isso aconteceu nos anos de 1300 e... Bom, se ela nasceu em 1322 e tinha 9 anos, 1330, 31, 32, por aí. Ela foi proclamada em 1826, sob o pontificado do Papa Leão XII, que era um grande opositor das doutrinas heréticas, né, e anticatólicas. Ela foi proclamada patrona das primeiras comunhões em 1910 pelo Papa Pio X, porque existia inclusive uma lenda que esse Papa, quando criança, ele queria muito comungar e não lhe era permitido comungar, porque até então não era permitido, né, que as crianças com menos de 12 anos comungassem. E foi a partir daí, né, o Papa São Pio X, ele proclamou ela como patrona ela foi beatificada, né, então é Beata Imelda Lambertini, né, em 1910 foi proclamada patrona das primeiras comunhões, e a partir de então foi permitido que as crianças com menos de 12 anos pudessem comungar. É claro, da forma que o Soler falou, claro, seguindo essa permissão, né, tem as observâncias, né, tem que seguir todas as exigências básicas para que isso seja concretizado, né? Mas o fato é de que isso que o Soler falou realmente é uma fala muito importante. As famílias precisam evangelizar, né? Os meus filhos, eles foram sempre criados, eu e minha esposa sempre fomos na igreja. A gente se conheceu na igreja, a nossa vida sempre foi regada à igreja. E os nossos filhos sempre nos acompanharam. Meu filho, por exemplo, o Pedro Henrique, que está com 19 anos agora, ele mesmo morando lá em Alagoas, né, Maceió, ele tá estudando na Universidade Federal, ele todo domingo, a gente até às vezes acompanhava aqui pela Pascom de lá, ele indo na missa receber a comunhão, ou seja, a família tem que ser exemplo, né? Tem que levar as crianças a realmente viverem isso, né? E aí, depois disso, é claro que isso vai ser uma consequente, né? São fatos que vão fazer com que a vida dela se torne, vai indo para essa direção. Amém? Amém. Bom, gente, tem mais perguntas? Tem. Tem mais assunto? Tem. Mas isso vai ficar aqui já o convite para mais um encontro na próxima semana para a gente continuar, porque o tema é extenso, só que a próxima live vamos falar sobre essas perguntas que ficaram, ainda hoje fizemos 4, ficou 16, nada, ficou 24 perguntas ainda para a gente debater. Eu vou encaminhá-las
vou dividir, não sei se, claro, se puder, vocês me autorizarem, dividir para 4, para 3, aí fica uma quantidade legal para os 3 se prepararem para essas perguntas, e aí a gente vem para o debate na próxima quarta-feira. O que vocês acham? Ou na próxima sexta-feira, como queiram. Tá ótimo, Rodrigo. Só que você tem que mandar mais para o professor José Paulo, porque ele, além de catequista, é muito inteligente, né? Oi, tá faltando. Rapaz, olha, o professor, quando eu falei para ele que ele ia participar, ele só não me matou porque ele não estava perto de mim. Ele falava, vou te pegar, mano. Eu chamei ele até de santo. Eu até santifiquei ele, chamei ele de João Paulo, pô. Olha o time que tá aqui, ó. Soler, Thiago e o Fernando. E eu aqui, eu tô de gaiato nessa. Eu tô mais perdido que você que tiroteio, rapaz. Você é doido? Ele falou pra mim, pô, meu, a sinuca que você me põe, pô, parece que não sei. Claro que tava brincando, mas a gente sabe, professor. Eu vou dividir para os 4 as 6 perguntas, acho que vai dar 6, 12, 18, 20, 6 cada uma, e fechou a conta, certinho, 6 para cada. Encaminho a partir de amanhã já, 6 para cada um aí, e aí a gente já prepara esse encontro da próxima, que dia que ficou? Sexta? Ou quarta? Vocês que mandam. Já viu os Robson aí que ele vai trabalhar, né? Semana que vem, sexta-feira, que dia que é? Dia 22, sexta-feira. Então, pode ser, eu não sei se é possível, mas essa semana que vem, para mim, o ideal seria nos dias ímpares, né? Ou terça ou quinta. E aí a quinta a gente negocia agora. Aqui o Fernando. Fernando. Vamos fazer um encontro na sexta, né, Fernando? Pode ser, maravilha. Estou à disposição. Então tá bom. A gente vai fazer o tema então, Eucaristia. Tá bom na quinta, Soler? Ótimo, tranquilo. Então fechou. Então quinta-feira iremos fazer o tema Eucaristia. Na sexta, Teologia Espiritual com o Fernando, quadro formativo. Na quarta-feira, gente. É quarta? Eu acho que ficou para quarta, né? O sim que eu dei. Especial, né, Fernando? Especial esse aqui. Esposa do Fernando. Aí a esposa do Fernando estará aqui no sim que eu dei na quarta-feira. Na terça-feira, bem provável, estará de volta Diácono Edson Medeiros. E na segunda-feira, o Alan, às 10 horas, e aí tem uma transmissão 7 da noite. Meu, segunda-feira, eu não sei nem o que vai acontecer. O bicho vai pegar. E aí essa é a semana, a próxima semana que se entra. Aí o Soler fica no encontro na quinta conosco. Aí fica tudo organizadinho, todo mundo certinho. E mais um encontro abençoado. Muito legal, gente. Olha, bacana, bacana. Manda um abraço aqui a Dona Elvira, manda um abraço para o Diácono Flauzino, para o professor e para o Fernando. Ela falou que dia que o Fernando vai falar do 5º grau. Eu falei, olha, gente, olha, o pessoal já está provocando o Fernando, o pessoal está com pressa. Vocês não falaram porque Jesus Cristo não aparece entre o 4º e o 5º grau. Vocês não falaram. Não, mas a gente vai falar. O pessoal, estou falando, o pessoal está acompanhando. Aí eles falaram assim, bom, o bate-papo com o Soler hoje foi bacana, hoje teve bastante convidados. Fala para o Soler fazer um encontro para a gente sobre zelo. Ah, legal, mas estamos falando de zelo aqui. Hoje já é um encontro sobre zelo. Que dia que vai ser o encontro sobre a Santíssima Trindade? Ai! Não, aí não é um encontro, aí é uma semana para a gente falar da Santíssima Trindade. Deus. O pessoal está ansioso, né, professor? O pessoal está ansioso. É aqui o... na nossa agenda já, bicho, já assim. Meu Deus do céu. Que dia que vocês vão falar sobre o Fernando e o Soler junto comigo nesse dia da Santíssima Trindade. Já vamos.
E o pessoal pergunta, e o dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima? Quando vocês vão contar isso, quando contar esse acontecimento igual do Santo Sudário? Aqui o Santo Sudário realmente o pessoal participou, chamou bastante atenção. E aí eles estão falando mais uma vez sobre o encontro, sobre aparições de Fátima, porque é uma história belíssima de novo, né? Então, o pessoal gosta desse tipo de encontro, né? Eles gostam. Legal, gente. É tudo sugestões que vocês vão mandando para a gente vai avaliando e vai encaixando na programação. Diaco, palavra sua, gente. Obrigado. Para vocês encerrarem. Antes do Diácono nos dar a bênção, deixa eu só dar o meu recadinho diário. Gente, mais uma vez, eu vou pedir, né, como eu falo, a gente pouco faz isso, mas a gente está na época de chuva, e aqui na nossa cidade, aqui em Itaquá, tem muitas famílias que passam pelo mal da enchente. Então, você de perto que pode nos ajudar, entre em contato com a gente, tá? Esse time aqui do lado, aliás, aqui do meu lado aqui, ó, entre em contato com qualquer um deles, que eles passam pra gente, passam aqui pro Dons, e a gente dá um jeito de buscar a sua doação. Você que é mais de longe, mora em outro estado, outra cidade distante aqui de Itaquá, ou as pessoas que também nos assistem de outros países, e parece assim, que eles gente que assiste o canal Dom de longe. Você que está longe, contribua na sua paróquia. Procure aí o seu pároco, procure a equipe dos Vicentinos, a Caritas, porque tem sempre alguém que precisa da sua ajuda. Então, você de perto, entre em contato conosco. Você de longe, entre em contato com a sua paróquia. E aí, hoje, de maneira especial, eu vou até pedir ao diácono uma oração pelo padre lá de Fortaleza. E está aí passando pelo problema com o Covid, né? Ele que é pároco lá na... Ai, meu Deus, esqueci o nome da cidade. Chorozinho, no Ceará. E reitor do santuário de lá. Está passando aí por essa dificuldade do Covid, agora que vai sair o resultado entre hoje e amanhã, sai o resultado do padre Rony. Qual que é o nome do padre, professor? É o padre Rony. Rony. Tá bom, nós vamos colocar ele na oração aqui, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor. Terra. Pela intercessão da beata Imelda Lambertini, pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila, de Nossa Senhora Aparecida, dos santos apóstolos, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre todos aqueles que nos acompanham, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E com essa bela imagem encerramos o nosso encontro de hoje aqui no canal Dons. Dons é Deus que nos conduz. Uma boa noite.